Vamos lá para o nosso texto bíblico, Efésios, capítulo 2. Nós estamos aí nessa sequência de Efésios. Efésios, capítulo 2. Os 10 primeiros versículos, eu quero ler o texto, porque é importante para a gente ter uma visão do texto propriamente dito, e aí a gente começa a exposição dele. Efésios capítulo 2, tem ali, quem quiser acompanhar na tela também pode. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Versículo 4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença e Te louvamos pela oportunidade que temos de nos aquietarmos agora diante da Tua palavra, para sermos edificados e fortalecidos na fé. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos conceda graça, bondade e misericórdia. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo, para que a Tua palavra venha calar no nosso coração de tal forma que sejamos impactados principalmente com a riqueza e a generosidade da Tua bondade e da Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Sim. Queridos, esse texto é fundamental, porque nós temos da parte de Paulo, quando ele vai falar sobre a nossa caminhada com Deus, ele começa nos dando um diagnóstico muito simples. Vocês estavam mortos, mas eu dei vida para vocês. O ponto de partida é esse: vocês estavam mortos. Versículo 1, por causa do quê? O texto vai falar aqui de duas coisas: da desobediência e do pecado. E eu achei interessante, porque eu fui procurar, e eu nunca tinha tido essa curiosidade, para perceber por que Paulo usa essas duas palavras, esses dois termos: desobediência ou transgressão e o pecado. A princípio, as duas coisas são sinônimas, são iguais. Eu sempre olhei para isso aqui como apenas uma ênfase de Paulo. Mas Paulo está dizendo o seguinte, e aí quando eu fui fazer o estudo das palavras propriamente dito, Paulo está dizendo o seguinte: nós estamos mortos por causa de duas razões que nos levam a nos afastar de Deus. A primeira delas é a desobediência. O que é desobediência?
essa desobediência que Paulo está falando sobre, nós temos um alvo para acertar, nós temos um objetivo para alcançar, que é uma vida santa, que é uma vida perfeita, é uma vida de comunhão plena com Deus, mas nós não conseguimos acertar o alvo. É como o atirador, né? Pega uma arma e ele sabe qual é o alvo, e ele quer acertar ali, mas por mais que ele tente, por mais que ele treine, por mais que ele se esforce, por algum motivo, ele nunca vai acertar o alvo. Ou por causa da sua visão, ou por causa do defeito da arma, ou porque é distante demais, sempre por algum motivo, mas eu nunca consigo alcançar, acertar esse alvo de obediência, por mais que eu queira. Isso aqui me faz lembrar a palavra do apóstolo Paulo lá em Romanos, quando ele diz assim: o mal que eu não quero, esse eu pratico, o bem que eu quero, esse eu não consigo. Ou seja, o esforço e o empenho de Paulo era fazer sempre, viver sempre 100% na presença de Deus. Mas ele diz: eu não consigo. Por quê? Porque a minha natureza é uma natureza pecaminosa que foi deformada na queda, na criação, lá em Gênesis 3. Então, sempre que eu tento acertar o alvo, eu miro, eu faço o meu melhor, mas na hora que eu lanço ou atiro, ou lanço a flecha, sempre tem alguma coisa que me faz desviar desse alvo. Ou seja, é uma desobediência não intencional, que tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Deu para entender? Agora, e o pecado? O pecado aqui é aquele pecado intencional. É como o profeta Jonas. Eu coloquei aqui o profeta Jonas como exemplo, né? Deus disse: Jonas, disponha-se a ir para Nínive. E aí eu acho interessante que lá no texto diz: e Jonas se dispôs, mas não para ir para Nínive, para ir para Tarso. Intencionalmente ele diz: eu sei que o alvo é lá, mas eu não quero, eu quero é para cá. É uma desobediência intencional. Eu escolho outro alvo. O alvo aqui de cima, que eu sou desobediente, eu sei qual é. Eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei que é para ali que Deus quer que eu vá. Eu sei que esse é o caminho correto. Eu sei de tudo. E a intenção do meu coração, desejo da minha alma, é viver, tirar nota 10. Mas eu não consigo. Por quê? Porque eu fui contaminado pelo pecado. Agora, aqui não. Aqui, intencionalmente, eu escolho outro caminho, eu escolho outro alvo e outro objetivo. Então, Paulo está dizendo assim: nós estamos mortos nos nossos delitos, né, ou nas nossas desobediências e no nosso pecado, seja intencionais ou não. Ou seja, mas eu não quero pecar. Mas que culpa que eu tenho, que a minha natureza é pecaminosa? Não é uma questão de culpa ou não, é o fato apenas, que a gente não consegue ser obediente 100%. Por causa disso, nós somos incapazes de nos salvar. Nós somos incapazes de viver a verdadeira vida na presença do Senhor. É por isso que Paulo diz: vocês estão mortos por causa disso. E essa morte espiritual é exatamente essa incapacidade de responder ao convite de Deus, a andar com Deus, servir a Deus, viver com Deus de forma intencional por nós mesmos. Ou seja, nós somos incapazes de vivermos 100% na presença de Deus, porque nós não conseguimos acertar o alvo, intencional ou não, mas nós erramos o objetivo, nós erramos o alvo. Independente de ser intencional ou não, isso tira a nossa capacidade
de nos manter em comunhão com Deus, e por isso nós nos afastamos de Deus. Qual é a consequência? Versículo 3, deixe-me ir aqui primeiro, no versículo 3 ele diz: nós vamos viver debaixo da ira de Deus. Por natureza, versículo 3, ele vai dizer: por natureza, nós nos tornamos merecedores da ira de Deus. Nós nos tornamos merecedores da ira de Deus. O castigo do pecado é a ira de Deus, é o juízo de Deus sobre nós, né? Por natureza, nós nos tornamos filhos da ira, por causa daquela desobediência. Mas eu não queria comer o fruto lá que Eva comeu, né? Mas a gente quis muitos outros, mas tudo bem. Mas eu não queria aquele fruto. Mas independente de querermos ou não, aquilo ali refletiu na nossa vida. Os nossos filhos refletem as nossas decisões. Por que que os meus filhos hoje, né, e hoje todos eles estão aqui em Botucatu? Porque um dia eu resolvi tomar a decisão de mudar para Botucatu, né? O Jonas não queria vir quando a gente veio para cá. Não, eu não quero. Eu quero ficar lá em Patos, eu quero ficar aqui. Já conversei com meu amigo, a cabeça do adolescente, né? Já conversei com meu amigo, eu vou ficar aqui, vou morar na casa dele, né? Mas quem tomou a decisão fui eu. Ele simplesmente teve as consequências da decisão dos pais. E ele veio, querendo ou não, gostando ou não, ele veio. Então, em relação ao pecado, a gente pode dizer. Outro dia eu ouvi alguém falar isso, não aqui, né? Não, Jonatas, eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. Adão e Eva é problema de Adão e Eva, não é problema meu. Não é uma questão de escolha nossa. É simplesmente nós assumimos a consequência daquilo que os nossos primeiros pais fizeram. Então, não é uma ira de Deus porque necessariamente eu fiz alguma coisa errada. Isso já é por natureza. Agora, naturalmente, por causa dessa nossa natureza, naturalmente nós também pecamos. Nós herdamos essa incapacidade de uma obediência plena a Deus. Isso está no nosso DNA, isso é genético, genética da alma, né? A nossa genética é uma genética de desobediência, é uma genética de ir contra a própria vontade de Deus, lutar contra a vontade de Deus, questionar a boa, perfeita, santa vontade de Deus, porque nós fomos criados à imagem de Deus, e a grande tentação do diabo é: não, você pode ser igual a Deus, você não precisa de Deus, você pode ser o seu Deus, você é dono da sua cabeça, você é dono da sua vontade. Por que que você vai se submeter à vontade de Deus? Submeta-se à sua própria vontade. Você é como Deus, você pode ser como Deus. E nós caímos nessa jogada do diabo, e nós achamos que nós somos donos, senhores da nossa vontade, do nosso destino, daquilo que nós achamos que é melhor, né? E nós estamos falando, claro, de uma justiça de Deus que é santa, e que não é simplesmente dizer: ó, é assim, pronto e acabou. Não, é um diagnóstico real, não só da palavra de Deus, mas de toda constatação humana, que o homem, por natureza, ele tende a viver fora daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus tem para nós vivermos, conforme a boa e santa vontade do Senhor. Agora, algumas pessoas dizem: mas a ira de Deus não contradiz com o amor de Deus. Gente, amor só é possível quando existe justiça. Não há amor no meio da injustiça. O amor não subsiste quando a injustiça reina.
E a justiça de Deus se manifesta exatamente por causa do seu amor por suas criaturas. E Ele precisa ser justo para que o seu amor seja manifestado no nosso meio. E aí eu quero voltar aqui, para fazer voltando na questão da nossa natureza. Por que nós temos essa tendência tão forte de caminharmos no oposto à vontade de Deus? Por 3 forças. A primeira delas é o que a Bíblia chama de mundo, que o mundo se opõe à vontade de Deus. O mundo se transforma no inimigo nosso. Que mundo que é esse? Deus não amou o mundo de tal maneira? Deus amou o mundo, mas há um mundo numa outra perspectiva, que é um mundo contrário à vontade e ao querer de Deus. É um mundo que reflete o desejo de ser autônomo. Há um mundo cujo pensamento, cujas intenções são o de colocar Deus de escanteio, um sistema que tenta nos separar de Deus. Quando nós falamos de mundo, nós não estamos falando para nós odiarmos o mundo que nós vivemos, porque não é esse mundo porque é esse mundo que Deus ama. Deus ama o mundo. Agora, o que Deus não ama e o que nós precisamos estar esperto com um sistema mundano que tenta tirar do nosso coração e da nossa mente a consciência da vontade de Deus. Como que esse mundo reflete no nosso dia a dia? De forma muito sutil. Por exemplo, na questão do dinheiro. Todo mundo aqui precisa de dinheiro. E a Bíblia não diz que o dinheiro é pecado. Não é pecado ser rico, não é pecado ser milionário, não é pecado fazer grandes negócios, não é pecado ter vantagens econômicas no mundo que a gente vive. Mas o mundo diz: o dinheiro é a coisa mais importante para você. Aí isso é mundano. O problema não é ter dinheiro. Eu posso ter dinheiro? Posso. Quanto? Muito. Quanto for possível. Agora, qual que é o lugar do dinheiro no seu coração? Opa, aí não. O dinheiro é bom para ficar só no bolso, mas nunca no coração. O que o mundo faz? Inverte. O que importa não é quanto você tem aqui, mas o que importa é que o dinheiro seja a sua segurança. Que importante é você ter dinheiro para tocar de carro todo ano. O importante é ter dinheiro para você morar na melhor casa do seu bairro, na melhor casa do seu condomínio. E isso que é importante. E aí nós começamos a ver uma inversão dos valores. O dinheiro começa a se transformar não num servo nosso, para nos abençoar, para nos auxiliar naquilo que nós precisamos e que foi dado por Deus. Mas o dinheiro começa a tomar conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, e nós vamos formando a nossa história, focados apenas no que o dinheiro pode nos dar. Como se o dinheiro fosse a solução de todos os problemas da nossa vida e da nossa história. Como se o dinheiro fosse muito mais do que dinheiro. É por isso que Jesus diz que nós não podemos servir a 2 senhores, o dinheiro e a Deus. Dinheiro, gente, não pode ser nosso senhor. O dinheiro é ótimo para ser nosso servo, para colocá-lo no lugar certo, mas jamais colocar o nosso coração nas mãos do dinheiro. O segundo inimigo é o diabo. Esse é clássico, né? Isso aqui a gente não precisa nem discorrer muito a respeito do diabo como nosso inimigo, porque o diabo é o diabo, né? É o inimigo que todo mundo sabe que a gente enfrenta. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. O diabo é o acusador, o diabo é o inimigo das nossas almas e assim por diante. Ele quer nos devorar, e à noite a gente tem falado um pouco sobre isso, né? Já falamos um pouco sobre a questão do diabo. E nós precisamos vigiar, resistir, são as 2 palavras
principais que nós temos na Bíblia sobre a questão do diabo: vigiar e resistir. Por quê? Porque quando a gente vigia, que a gente não cai nas ciladas, e quando a gente resiste, a gente diz não às suas provocações, a Bíblia diz que ele foge de nós. Ele foge. Quem foge do diabo não somos nós. Quem foge de nós é o diabo. A gente tem que lembrar, queridos, e às vezes quando se fala de batalha espiritual, se dá uma ênfase muito grande no poder do diabo, como se o diabo e Deus estivessem no mesmo patamar de poder. E não é. O diabo é criatura. O diabo é criatura. O diabo não está elevado à condição de divindade. Não é uma divindade do mal. Não é um Deus que se... igual desenho animado, né? Tem o Deus do bem e o Deus do mal, como se o diabo fosse esse Deus do mal. Não, o diabo é uma força pessoal que opera, mas é criatura. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que o diabo é um bulldog na coleira de Deus, né? Que Deus mantém o diabo amarrado na coleira, e o diabo ele sempre é limitado pelo próprio poder de Deus, mas é um inimigo, é forte, é intencional, tem poder, né? Ele age principalmente aqui, na nossa mente. O diabo não chega e diz: eu vou te sequestrar e me pega. Não, o diabo tem uma ação limitada, mas é um inimigo poderoso. Agora, o inimigo mais perigoso de todos, queridos, é esse aqui, sou eu mesmo. Quando a Bíblia fala de carne, diabo, o mundo, o diabo e a carne, a Bíblia está dizendo o seguinte: eu sou um perigo para a minha própria alma, porque eu sou movido por desejos, e o principal desejo do meu coração é da autossuficiência, é de não depender das pessoas e não depender inclusive de Deus. Por isso que depender de Deus dá tanto trabalho para o nosso coração. É mais fácil a gente confiar naquilo que a gente é e naquilo que a gente faz. É mais fácil a gente confiar no dinheiro que a gente tem do que descansar em Deus, independente do quanto nós temos. E aí nós temos uma facilidade muito grande em mudar o foco do nosso coração. E a gente desvia a nossa fé, a nossa dependência de Deus, para a dependência de nós mesmos. Não, eu sou bom, eu consigo, eu faço, está tudo sob controle. Não, pode deixar que eu cuido de tudo. E nós temos que ter esse cuidado, porque essas são forças que estão operando atualmente, para quê? Para nos levar à desobediência e ao pecado. Então nós não podemos brincar com essas três coisas aqui. A gente tem que olhar para o mundo que a gente está vivendo, e a gente ter consciência de que o mundo que a gente está vivendo é hostil a Deus e a nós. Essa semana foi uma semana de grande impacto, de muitas discussões aí na internet, por causa da morte do Charles Kirk, lá nos Estados Unidos, né? Um rapaz novo, crente, um debatedor, que defendia princípios cristãos. Logicamente que lá no contexto americano tinha todo o contexto político também, e aí não é o caso da questão do contexto político, mas de princípios bíblicos cristãos, e que foi morto ao vivo, na frente da sua esposa e dos seus filhos, numa morte transmitida para o mundo todo, de uma forma violenta. Por quê? Porque o mundo se opõe àquilo que é de Deus. E a gente tem que ter essa consciência. Qual é o resultado disso? Por causa da nossa natureza, nós nos tornamos filhos da ira de Deus. Porém, no versículo 4 nós temos um
Mas Deus, isso aqui é o ponto de virada, aqui é a reviravolta. Mas Deus o quê? Veja o versículo 4 aí, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Mas Deus, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, não tem nada a ver com a gente, não é mais nós porque a gente foi para a igreja, mais nós porque a gente resolveu ser bonzinho, mais nós porque nós resolvemos viver desse. Não, não é isso, é mais Deus, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, Ele fez uma ação planejada, não foi nada de última hora, para reverter a condição humana, de restaurar a sua criação, não apenas a sua criatura chamada homem ou mulher, mas para reverter, para restaurar a sua criação, por causa do grande amor com que nos amou. A motivação de Deus não é a ira, é o amor, é a misericórdia, é a bondade. A motivação, aquilo que levou Deus a agir, é a manifestação da bondade e da graça do Senhor para conosco. Eu gosto muito desse texto, né, entre tantos textos, Isaías capítulo 40, né, quando o profeta vai manifestar a preocupação com o povo de Deus, tal, né, mas ele diz: falem ao coração de Jerusalém, anunciem, o tempo da sua escravidão acabou. Na verdade, o povo aqui em Isaías não tinha ainda nem sido levado para a escravidão, mas Isaías já estava profetizando a libertação do povo. A sua iniquidade está perdoada, ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, Deus já resolveu a questão da sua dívida por causa dos seus pecados. Já está quites. E onde é que Deus quitou ou recebeu a conta por causa dos nossos pecados? Onde? Em Cristo Jesus, no Calvário. Ali Deus recebeu o pagamento da nossa dívida, do nosso pecado e da nossa culpa. Jesus foi lá e pagou. Deus já recebeu. E agora, por causa da bondade, do amor, da graça de Deus, nós vivemos um novo momento debaixo dessa graça de Deus, debaixo da bondade de Deus. O que Deus fez por causa do seu amor e por causa da sua graça? Versículo 5 e versículo 6. Deus nos deu vida com Cristo, Deus nos tirou do poder da morte e nos fez assentar nas regiões espirituais. Deus nos colocou numa nova posição. O que nós temos aqui, queridos, é a aplicação da obra de Jesus, que nós vimos no capítulo anterior, na nossa vida e na nossa história. Mas Jesus nos deu vida, por quê? Porque Ele pagou, está aqui, né? Deus recebeu como? Na morte de Jesus. Aí Jesus nos deu vida, Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Nós vamos morrer um dia fisicamente? Sim, mas não vamos morrer espiritualmente, porque em Cristo Jesus nós estamos vivos. Ele tirou da nossa alma o poder da morte eterna, o poder da perdição, e nós temos vida eterna, plena nele, e nos colocou numa nova posição, nos fez assentar nos lugares espirituais com Cristo Jesus. Interessante, quer dizer, é muito mais do que apenas interessante, né? É rico, queridos, pensarmos nesse status de posição que nós temos agora, não apenas de segurança, mas também de autoridade e de descanso.
espiritualmente, onde é que nós estamos? Estamos assentados com Cristo Jesus. Nós vivemos nessa perspectiva de que espiritualmente nós estamos na presença do Senhor e viveremos com Ele para sempre. A vida espiritual, queridos, traz para nós essa expectativa que já é real. É por isso que a gente usa muito o já e ainda não. Muito da salvação de Cristo Jesus já é presente em nós. Nós já temos consciência dessas coisas. Nós já vivemos como filhos de Deus. Nós já vivemos com essa vida plena de quem está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, mas ainda não se concretizou de forma plena e total, porque isso vai acontecer apenas na volta do Senhor Jesus. Mas nós já vivemos nessa condição, não ainda plenamente, mas de forma parcial, de forma relativa, de forma ainda limitada, mas chegará o dia em que tudo isso, que hoje é promessa, que hoje é convicção do nosso coração, se transformará na realidade da nossa própria existência. E aí tudo termina dizendo: e nós estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, nós já estamos com Ele, mas não desfrutamos da presença física, real, dele como ser que é visto pelos nossos olhos. Mas vai chegar o dia em que essa mesma presença será experimentada, só que de forma plena. Aí os nossos olhos o verão, né? Aí a gente não vai precisar de templo, porque Ele será o nosso templo. Não vai precisar de pastor, porque Ele é o grande pastor das ovelhas. Edileia falou na abertura aqui: não vai ter doença, não vai ter sofrimento, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque nós estaremos com Ele para sempre. Mas nós já estamos nessa condição, essa é a nossa condição. E nós precisamos viver nessa expectativa e vivemos nessa convicção da bondade e da graça do Senhor para conosco. Versículo 7, nós vemos aqui as razões pelas quais, ou a manifestação da graça de Deus. Portanto, né, já que essa é a nossa condição, isso é o que Deus fez, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Qual é o propósito da graça de Deus? Mostrar a suprema riqueza da sua graça, da sua bondade, né? E que nós poderemos ser apontados como testemunhas daqueles que experimentaram a sua salvação, né? Que é uma vitrine da graça de Deus agora e para sempre. Quando nós olhamos para Hebreus 11, as pessoas citadas lá em Hebreus, eles são essa vitrine da graça de Deus para nós. Para a geração futura, nós seremos a vitrine para eles. É por isso que Paulo vai dizer, e a gente está lá em Filipenses: sede meus imitadores, para que as pessoas vejam, para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam a ação de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Que a gente seja um exemplo dessa manifestação da bondade, uma inspiração para outros desejarem caminhar na presença de Deus por causa da sua graça. Como experimentamos tudo isso? Versículo 8 e versículo 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. O apóstolo Paulo aqui ele vai dizer: tá bom, mas então como que eu tomo posse disso? Como que isso tudo pode ser meu? Como que eu consigo? Como que eu alcanço? Como que eu chego lá? E aí Paulo vai dizer assim claramente: você não chega lá com as suas próprias pernas.
Você não chega lá porque você é bom. Você não chega lá porque você faz muita coisa boa. Você não chega lá porque você contribui financeiramente. Você não chega lá usando lá as palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios 13, né? Porque você deu o seu corpo para ser queimado em amor aos outros, porque você deu tudo que você tinha de esmola, porque você fez tudo que ninguém é capaz. Não, não é por isso. Ele diz, a nossa redenção está focada no que Deus faz, a sua graça, que nós recebemos mediante a fé que Ele mesmo nos dá, como um presente, como dom, como generosidade da parte de Deus. E Ele deixa muito claro, não é pelas obras, não é pelo que você faz. Aí depois a gente vai ver o versículo 10 para completar isso aqui. Mas você não recebe tudo isso, essa nova condição em Cristo, porque você é um cara legal, porque você é nota 10, porque você é 100% íntegro. A gente já pecou o suficiente para a gente, por melhor que a gente seja daqui para frente. Eu prometo para Deus que daqui para frente eu não vou cometer mais nenhum pecado. E ainda que isso fosse possível, lógico que não é, mas se fosse possível, você já pecou o suficiente, né, desde a sua infância, para você não ter dizendo, não, mas eu sou bom, eu mereço, eu sou digno. Não somos, nunca seremos, nunca vamos chegar no ponto de colocar Deus na parede e dizer, o Senhor está me devendo essa, hein? Agora é com o Senhor. Nunca chegaremos nisso. Agora, queridos, duas coisas que a gente precisa perceber. Primeiro, a questão da graça. A definição mais simples de graça é favor que nós recebemos e que nós não merecemos. E basicamente, de forma muito simples, essa talvez seja a melhor definição sobre graça. O que é graça? Por que nós somos salvos pela graça? Não somos salvos por nenhum mérito humano. Deus resolveu simplesmente manifestar a sua bondade para conosco e Ele resolveu nos amar. Pronto. Mas por que Ele me escolheu e não escolheu amar outro? Ou alguém? Aí entra a questão da eleição que a gente tratou 2 domingos atrás, que nós não vamos voltar atrás aqui agora. Porque Ele resolve amar quem Ele quer. Uma questão de escolha, de soberania de Deus. E a graça de Deus é maior do que qualquer outra situação, qualquer outra coisa. E há algumas coisas que nós não temos como responder ou defender Deus, né? Mas por que o Senhor não amou 100% do mundo, das pessoas do mundo? A gente vai ter que perguntar para Ele. Lógico que a Bíblia nos dá algumas dicas, alguns caminhos, mas nós não temos as respostas. Mas Ele nos ama por graça, por graça. Ele resolveu nos amar, nos abençoar, nos acolher dessa forma. E nós recebemos, experimentamos essa graça pela fé, pela fé. A questão da fé, queridos, 2 aspectos em relação à fé. Primeiro, nós creem aqueles a quem o Espírito abre os olhos, né? Tem um cântico que é baseado num texto lá de Efésios que diz, abre os olhos do meu coração. E a fé vem para aqueles a quem o coração é aberto pela ação do Espírito Santo. Nós não cremos por nós mesmos. Nós não temos essa capacidade de desenvolver uma fé a partir das nossas virtudes mentais ou espirituais. A fé vem pela ação do Espírito Santo no nosso coração, que gera no nosso coração aquilo que nós falamos a semana passada, a regeneração, que é o transplante de coração. Deus tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. O nosso coração tem que ser trocado para a gente poder crer. E aí eu queria dar um exemplo sobre essa questão de fé.
uma coisa prática. Não esse ano, mas no ano de 2024 e 2023, eu não lembro não sei se os irmãos vão lembrar aqui, na Semana Santa a gente fez o projeto Pão da Vida. Lembram desse projeto que a gente falou aqui? Que a gente comprou uma determinada quantidade de pão em algumas padarias, em alguns mercados, né, uma quantidade boa de pão, para ser distribuído nos supermercados e nas padarias, né, de graça. E a nossa mensagem era: está pago. O que era a nossa intenção? Dizer: Jesus já pagou o preço da sua redenção, da sua vida no Calvário. Por exemplo, aqui no Central, no posto aqui, Aparecida, teve uma outra padaria também aqui que aconteceu muito isso. As pessoas, porque a gente colocou assim, 4 pães para cada cliente. Se o cliente quer levar 8, quer levar 10, quer levar 20, 4 é por nossa conta, o restante é por conta do cliente. A maioria dos clientes não quiseram pegar o pão de graça. Refutavam: não quero esse, né? Porque eles já deixaram separado ali no pacotinho, esses 4 aqui já está pago, já estão pagos, você paga o restante. Não, esse aqui eu não quero. Era o pão feito na mesma padaria, pelas mesmas pessoas, não tinha absolutamente nada diferente, mas as pessoas escolhiam por razões diversas, medo, né? O que tem nesse pão? Será que tem alguma coisa diferente? Esse pão é pior do que o outro, né? Esse pão é de ontem, esse pão é porque sobrou, agora estão dando pão aí, né? Por vários motivos, por várias razões, as pessoas refutavam. Aqui no Central, eles chegaram a colocar um carrinho desse de supermercado, com os pães lá, dizendo: esse aqui está pago, pode pegar. E as pessoas não pegavam. Mas como assim? Era de graça. De graça, mas as pessoas recusam. A fé é ter essa coragem, movidos por um sentimento de dizer: é de graça, que bom, eu posso pegar, alguém pagou por mim. Ao invés de ter um coração agradecido, tem um coração resistente. A gente fala da graça de Deus, do perdão de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e as pessoas dizem: mas é assim tão simples? Jesus foi lá na cruz e pagou a culpa do meu pecado, e agora eu posso descansar na certeza da salvação? Sim, é isso. Mas eu tenho que pagar quanto? Não, nada. Mas eu tenho que fazer o quê? Não tem que fazer, Jesus já fez. Mas assim, tão simples, tão básico. E por que não crer? Porque por causa da nossa natureza, nós queremos ser o dono do nosso próprio destino. Porque a nossa alma foi contaminada com aquilo que nós chamamos pecado original, com a queda. Na queda, a nossa alma sofreu essa deformação de olhar com medo e com dúvida as bênçãos que vêm da parte de Deus. E aí nós temos dificuldade em colocar a nossa confiança no Senhor. Às vezes aqui no nosso meio a gente não tem nenhuma sombra de dúvidas em relação, por exemplo, à questão da salvação. Às vezes no nosso meio aqui não tem ninguém que tenha dúvida quanto a isso, né? Nós estamos ouvindo essa mensagem há muito tempo, há muitos anos, mas quando a gente fala, por exemplo, de dependência de Deus, confia no Senhor, não preocupa com essa semana não, deixa a ansiedade de lado e tantas outras coisas que a Bíblia ensina. A gente diz: aí já muda, né? Aí é diferente. Por quê? Por causa dessa dificuldade da nossa fé, que muitas vezes a gente recusa a simplesmente dizer: Deus, eu sei que é assim, e Deus, por misericórdia e por bondade, ainda assim trabalha na nossa vida e na nossa história. Então, o grande desafio quando nós falamos sobre a questão da fé é vivermos nessa dependência, nessa confiança da bondade, da generosidade,
da graça de Deus para conosco, né? Mão vazia é a fé que recebe o presente, é a fé, a confiança que diz: tá bom, se Deus fez, se Deus deu, eu recebo, simplesmente assim. Eu sei que é bom, eu sei que é o melhor, e a gente precisa aprender a viver debaixo dessa dependência e dessa confiança no Senhor. Versículo 10, pois, né, por que a gente recebe e Deus nos abençoa? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Deus vai nos dar aqui, queridos, esse senso de identidade. Quem somos nós? Ele vai dizer de forma muito clara: nós somos a nova criação de Deus. O que aconteceu? Deus recomeça, Deus cria uma nova criação a partir de Cristo Jesus. O texto lá de 2 Coríntios 5,17, que a gente gosta, né? Pois em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. O termo lá leva a tradução em português, traz muito para a questão de criatura individual. Na verdade, a melhor tradução ali, ou o melhor sentido, nós somos uma nova criação. Nós somos refeitos em Cristo Jesus para sermos o novo povo de Deus, que é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, e aqui eu não estou falando de denominações, eu estou falando da igreja como o novo Israel de Deus, como aquele povo a quem Deus manifesta de forma direta os seus propósitos, as suas intenções. E quais são os propósitos de Deus e as suas intenções? Primeiro, que a gente tenha consciência de que somos o que somos, porque fomos criados por Deus. A criação de Deus é a partir do nada, é a partir do que não há, da impossibilidade humana de se fazer ou de se construir alguma coisa. Nós somos a nova criação de Deus. Deus nos fez a partir do zero. Deus não tomou um pouquinho das nossas virtudes, com um pouco das virtudes de Cristo Jesus, e agora Ele nos fez uma nova criatura. Ele nos fez a partir do zero. É como se Deus zerasse, dizendo: olha, vamos começar de novo. É a proposta que Deus faz para Moisés, quando o povo faz lá o bezerro de ouro: eu vou destruir esse povo e vou fazer um novo povo a partir de você. Deus realiza isso em Cristo Jesus, sem nos destruir no sentido fisicamente, mas colocando em nós um novo coração. Então nós somos feituras de Cristo. Como que nós somos feituras de Cristo? De Deus, criados em Cristo Jesus. Para que, aliás, para quê? Para as boas obras. Para as boas obras. Até aqui, queridos, eu não falei de virtudes pessoais, eu não falei de boas obras, eu não falei de fazer as coisas certas, no sentido de algo importante para a nossa salvação, mas aqui as boas obras entram. E as boas obras, e por boas obras a gente traduz tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bom. Nós precisamos lembrar que as boas obras, elas são importantes na nossa história da salvação. Agora prestem atenção, não para a salvação, mas por causa da salvação. Não para que nas boas obras, nas coisas boas, certas, corretas que a gente faz, a gente diz: viu como eu sou legal? Viu como eu sou bom? Viu como Deus acertou quando Ele me resolveu me amar? Viu? Deus, Ele sabia que eu ia ser desse jeito, por isso Ele me amou. Não, Ele diz: porque Deus nos preparou e preparou oportunidades para que a gente as praticasse. Por causa disso, a gente tem que entender isso, não como causa, mas como resultado, como consequência. E por isso a gente pode começar a ler
esse versículo de trás para frente. De antemão, Deus preparou coisas boas para que a gente fizesse. Para quê? Para que pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós vamos demonstrar que nós somos de fato povo de Deus. Então as boas obras, o bom testemunho, ser honesto, ser íntegro, fazer as coisas com excelência, dar o nosso melhor para as pessoas, para a sociedade, para a igreja, isso faz parte de um propósito de Deus, que nós não podemos como que eu vou dizer aqui, nos isentar da responsabilidade, mas não é causa. Isso não nos torna mais dignos ou menos dignos da salvação por causa disso aqui. Isso aqui é a minha resposta consciente daquilo que Ele já fez por mim, e por causa disso, aí eu faço isso aqui. Então é consequência, é resultado. Como é que eu posso fazer isso aqui? Gente, de várias formas. Aqui são algumas possibilidades que nós temos. Por exemplo, na igreja, a gente pode ajudar discipulando, ensinando, compartilhando a palavra com outros, acolhendo pessoas, dando 3 abraços no final do culto, sem fazer careta para o pastor. Lá vem um pastor falando para a gente dar 3 abraços de novo, né? Dando 4, 5 abraços assim de boa, feliz, alegre. Você já está praticando coisa boa, orando, intercedendo pelos outros, principalmente pelo pastor da igreja. Quem ora pelo pastor da igreja, eu vou falar uma heresia aqui, tá, gente? Quem ora pelo pastor da igreja tem galardão dobrado. Então ora bastante. Isso aqui é heresia, tá, gente? Na Bíblia não fala isso não, deixar bem claro. Mas orem a si mesmo, tá bom? Boas obras na cidade. A gente vive num lugar, a gente vive numa cidade. Esse lugar, enquanto a gente não for para o céu, a gente vive aqui. A nossa cidade, para quem mora aqui, tem uns aí lá de Campos, né? São Paulo. Quem não é daqui, não é daqui, mas quem mora aqui, mora aqui. Enquanto nós estamos aqui, como é que eu posso servir a minha cidade? Como que eu posso abençoar pessoas? Como que eu posso praticar boas obras no contexto da minha família? Como que a minha família vai dizer, poxa, que bom que o fulano chegou. Que bom que o fulano está passando uma mensagem lá no grupo da família. Grupo da família é grupo de família, né, gente? Grupo de família, de vez em quando, tem uns quebra-pau. Aí de vez em quando, eu vou sair do grupo da minha família. Sai mesmo, às vezes precisa. Vou ficar uns dias fora. Fica, às vezes precisa, às vezes é bom. Mas que diferença que faz? Não, fulano está falando alguma coisa lá, vamos ver o que ele está falando. É coisa boa que vem por aí. E a gente pode fazer diferença na família. Gente, no mundo que a gente vive online, é outro mundo. E a gente está globalizado aqui, ó. Quando a gente fala do online, a gente está falando do mundo. A gente conecta com pessoas do mundo todo, né? Pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós não conhecemos. E o nosso testemunho nesse mundo online pode ser através apenas de um curtir, né? Deem um joinha lá. Isso às vezes pode ser um bom testemunho ou um péssimo testemunho, né? Outro dia eu ouvi alguém aqui reclamando, não tem nem ideia sobre quem ele estava se referindo, não fui atrás para ver, né? Uma postagem aí sobre a questão da morte do Charles Kirk, né? A Charlie Kirk, né? Dizendo, alguém postou lá que foi bom ele ter morrido. É um péssimo testemunho um negócio desse. Como que alguém pode curtir porque alguém morreu só porque eu não concordo com ele? Né? Pode até ter razão em termos de ideias, mas curtir porque mataram alguém? Não, gente, aí não. Então, isso é mau testemunho aqui, ó, nesse mundo online, que é o mundo real que a gente vive.
Não é um negócio, não, mas ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Claro que conhece, claro que sabe quem você é. Hoje a gente influencia muito através disso aqui, e nós precisamos estar atentos às boas obras nisso. Deixa-me dar uma dica aqui, gente. Sabe como que crente dá bom testemunho nas redes sociais? Cuidado quando você vai para a praia, por exemplo. Cuidado quando você vai para a praia. Tem crente que de vez em quando posta umas imagens assim na praia. Não tem problema postar foto de praia, gente, sem problemas. Mas tem umas fotos que não convém, né? Seja em termos de vestimenta, seja em termos da mesa, né? Lá na praia, aí os crentes se sentem à vontade para uma cervejada boa, né? E não os crentes aqui dessa igreja, claro, né? De outras, claro, né? E aí aquela mesa, sabe assim, recheada, 51, e não sei mais o que, ó, a festa tá boa. Não estou entrando no mérito aqui, se pode, a discussão não é essa, só estou falando da questão de testemunho, porque às vezes é coisa que não convém, não é nem a questão, mas está errado fazer isso, não estou entrando no mérito, mas coisas que não convém, que faz o que? Parte das nossas boas obras, bom testemunho. Por quê? Porque nós somos uma nova criação de Deus. E para a gente terminar, sempre, né? Desafios aí para a semana. Quais são alguns desafios para a semana? Uma pessoa para você abençoar intencionalmente. Pode ser com palavras, pode ser com presente, pode ser com abraço, pode ser ligar para alguém que faz tanto tempo que a pessoa está lá sozinha, isolada, longe de todo mundo, e talvez tenha alguém aí que esteja precisando de você pegar o telefone e falar: fulano, quanto tempo a gente não fala? Está tudo bem com você? Né? Eu tenho esse costume de orar com as pessoas, e eu oro com pessoas às vezes que eu nem conheço pessoalmente, né? Aos domingos eu oro com os pastores, e eu procuro lá onde a gente tem a lista de pastores da igreja presbiteriana, e eu procuro lá pastores que estão fazendo aniversário no domingo, né? Aliás, não, aniversário é todo dia, mas no domingo com os pastores que eu tenho na minha lista de contatos, e oro com alguns pastores que às vezes eu entrei em contato com ele uma vez só, porque eu precisei, e o nome dele está ali, né? E a pessoa mal lembra de mim e diz: nossa, que bênção foi receber sua oração. Gente que às vezes está precisando, gente que às vezes está desejoso de dizer: olha, alguém intercedeu por mim no dia de hoje. Então, pense em uma pessoa. Já pensou aí? Se você deixar para pensar depois, você não vai lembrar disso aqui. Já lembrou? Tem um nome aí guardado? Não, eu vou falar com fulano. Segundo, tem algum hábito para você deixar? Tem algum hábito? Aí é pessoal, gente, é pessoal. Tem alguma coisa que está te incomodando, dizendo: não, gente, esse negócio aqui, o pessoal reclama de mim, o pessoal fala mal de mim nisso, ou às vezes não é nem questão de falar mal, mas é uma coisa que às vezes você precisa cuidar. Pode ser uma questão da saúde, né? Pode ser uma coisa pessoal, não estou falando de pecado não, né? Mas tem algum hábito para você deixar ou diminuir? Tem algum hábito para você adotar? Tem alguma coisa que eu não faço, mas que de repente Deus pode me levar a fazer? Tem algo que Deus está me incomodando já faz um tempo, para eu transformar isso na minha vida. E outra coisa, tem um serviço prático para essa semana? Tem alguma coisa que eu posso fazer essa semana para fazer diferença na minha cidade e na minha igreja? Por exemplo, agora eu vi ali uma caminhonete chegando ali, a caminhonete do Renato. Hoje de manhã o Renato está a serviço do bazar, buscando coisas aí para o bazar. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer pela igreja? Tem alguma coisa que eu posso fazer pela minha cidade? Na cidade, às vezes a gente tem o costume de dizer: não, isso aí é problema da prefeitura, não é problema meu.
De repente, na porta da sua casa está sujo, tem buraco na rua, a árvore está lá despencando, precisando dar uma podada na árvore, dar uma arrumada no jardim. Aí você vira, olha para aquele e diz: mas a prefeitura é ruim de serviço, hein? Nossa, ninguém faz nada, ninguém é capaz de pegar uma vassoura e limpar, tirar essas folhas aqui da frente. Será que não tem alguma coisa que você pode fazer pela cidade, para tornar ali a frente da sua casa, o lugar, o seu ambiente de trabalho, surpreender alguém com alguma atitude muito simples? Às vezes pegar uma vassoura e ir lá limpar uma calçada, desentupir um meio-fio lá, sei lá, qualquer coisa. Pense em como você pode servir a cidade. Por quê? Porque nós somos nova criação. E nós precisamos pensar em como podemos abençoar pessoas, como podemos abençoar a cidade, como podemos abençoar a igreja, como eu posso ser abençoado, abençoando a outros. Essas verdades devem nos trazer nova perspectiva. Que verdade? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós estávamos mortos. E morto, gente, não faz nada. Morto não faz nada, né? Morto só é olhado, só é visto, né? Eu digo, né, aquela questão da minha experiência, do que Deus fez na minha vida, né? Algumas pessoas às vezes querem me valorizar por causa daquilo. Nossa, pastor, o senhor é o cara, né? Tem um médico que sempre me diz: ó, esse é o cara. Eu falei: eu não sou o cara, eu estava morto. Como que eu sou o cara? Eu não podia fazer nada, né? Se há alguém que não podia fazer nada para isso, era eu. E aí a gente tem que lembrar disso, por causa dessa bondosa graça, essa generosidade de Deus. Nós precisamos viver nessa perspectiva, nova perspectiva, a perspectiva daqueles que já vivem como filhos de Deus, ainda que não de forma plena, mas nós já devemos manifestar frutos da nossa própria identidade, como filhos eternos que nós somos de Deus. Amém? Podemos encerrar com oração? Diz Jussara, deixa-me pegar o microfone aqui. Só um momentinho. Cadê o som? Cadê o som aqui? Giba, pode. Oi, eu mandei uma mensagem para o senhor um dia, dizendo que uma pessoa falou para mim que o salário do pecado era a morte, e que a pessoa pagava o pecado com a própria morte. Aí eu mandei a mensagem para o senhor e falei assim: pastor, mas uma pessoa disse isso para mim, e Jesus entra onde nessa história, né? Então está explicado, né? Não que eu tivesse dúvida, né? Eu só não quis debater com ela, então por isso que eu mandei a mensagem. Então, nós não temos essa capacidade de pagar o nosso pecado com a nossa própria morte. Exato, né? porque a gente já morreu por causa do pecado. Então, a salvação é pela graça e pelo que Jesus fez na cruz. Exatamente. Então está explicado. Agora, por que a pessoa acredita nisso também? Não vou entrar nesse mérito que vira debate. Né? Mas a grande dificuldade, Jussara, está exatamente nisso. É essa transformação que houve lá no primeiro pecado, né? Porque a grande tentação não é comer o fruto da árvore. A grande tentação foi: se você comer, você vai ser igual a Deus. Você não vai precisar de Deus. Deus está te dando umas ordens trouxas aí que não faz nenhum sentido você obedecer. Então viva do seu jeito, seja Deus de você mesmo. Entendeu? Então essa é a provocação do diabo. A gente não viver nessa dependência da graça do Senhor. Tá? Oi?
Tá. Edileia diz que eu disse aqui que as pessoas não pegavam o pão lá no supermercado, né? Muitos não pegaram, tinham os que pegavam, tá, gente? Se deu a entender que ninguém pegou, eu exagerei na dose, tá? A gente pagou bastante pão, né? Porque a gente pagou pelo que saiu, mas muita gente recusou, então a conta ficou menor do que o que a gente esperava. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Nós te bendizemos, ó Deus, porque podemos viver nessa perspectiva daquilo que o Senhor já fez em nosso favor. Agradecemos por tão grande salvação, tão grande redenção, que nos tornou teus filhos, teu povo, uma nova criação, criados em Cristo Jesus, a partir da sua morte, da sua ressurreição, que nos deu verdadeira e eterna vida. Clamamos, ó Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, os ouvidos da nossa alma, para que possamos entender cada vez mais, de forma ainda mais plena, a riqueza da Tua bondade e da Tua graça. Que o nosso coração descanse naquilo que o Senhor já realizou por nós. Que o Senhor mesmo nos conduza por um caminho em que sejamos aprovados pelo Senhor. Ajuda-nos nessa semana a darmos bom testemunho por causa dessa nova identidade que nós já temos em Cristo Jesus, e que as nossas boas obras, as nossas boas ações, as nossas boas atitudes naquilo que somos, naquilo que fazemos, possam glorificar e honrar o Teu santo e bendito nome. Pedimos, ó Deus, por esse dia, para que seja um dia cheio da bênção, do cuidado e da alegria do Senhor. Pedimos pelo nosso culto à noite, para que a bondosa mão do Senhor repouse sobre nós, sustenta-nos e ajuda-nos em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém, Senhor.